Café com Casais na área. Eu sou o Onésimo da Lidiane. Eu sou a Lidiane do Onésimo. Eu sou o Juninho da Geisa. Eu sou a Geisa do Juninho. Ó, o coraçãozinho. Então, hoje nós estamos recebendo aqui um casal especial, né, que nós amamos muito, né? Vou deixar eles apresentarem a vocês. Então, eu sou a Samara do Denilson. E eu sou o Denilson da Samara. E olha Isso aí, pessoal. Então, hoje nós queremos bater um papo aqui, né? Compartilhar com vocês um pouquinho sobre referencial de família, né? Sobre o que a família ela gera em nós, o que a família representa para nós e qual o modelo ideal, né, gente? Como nós podemos ter um referencial de uma família ideal? Porque muitas vezes a gente tem, né, a nossa visão familiar sobre a família, a gente tem as nossas próprias experiências, às vezes a gente tem as experiências das outras famílias e a gente começa a comparar uma família com a outra e a gente fala assim, agora, qual que é o modelo ideal? Como você disse, né, Geisa, existe uma família ideal, né? E a família ela nasceu aonde? No coração de Deus. Então é interessante a gente perceber qual é o coração de Deus para a família, né? Isso que a gente gostaria de discutir, falar, apresentar aqui, qual é o coração de Deus a respeito de uma família. Né? A gente podia compartilhar um pouco sobre isso, né, Geisa? Né, Samara? É verdade, é interessante que eu me lembro quando Deus fala com Abraão, né? E fala que ele abençoaria Abraão e que a partir de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a gente vê que a família, ela está no coração de Deus desde sempre, né? Foi ele que instituiu a família, na verdade. Eu e o Denilson, a gente estava conversando hoje um pouco a respeito disso, né? E a gente pôde perceber Deus ele como referencial de família, né? Quando a gente percebe a Trindade, quando a gente percebe Deus Pai, quando a gente percebe o Espírito Santo, quando a gente percebe Jesus, a gente já percebe o primeiro referencial de família, né? Construção de família. Deus ele desempenhando um papel, né? Uma função de pai. Eu vejo muito o Espírito Santo desempenhando uma função materna, né? E o Jesus, o Filho, dando continuidade a tudo aquilo que foi construído, né? Um Pai e Espírito Santo. E assim, nós mães, nós somos aquelas responsáveis pelos relacionamentos dentro da nossa casa, né? A gente acaba assim, se relacionando com o marido e a gente acaba gerando relacionamento do marido com os filhos, os nossos com os filhos entre si, a gente está sempre no meio. Nós fazemos esse né? elo de ligação. Essa ponte aí. E quando você fala, né, com o Espírito Santo como essa figura materna, eu vejo bem isso na prática, né? Eu vejo que no dia a dia, né, é o Espírito Santo que vai nos dando esse direcionamento de relacionamento com o Pai, né? É Ele que nos ensina a orar, a palavra diz, né, que nós não sabemos orar, então é o Espírito Santo que vai nos ensinar a ter esse relacionamento, né, com Jesus, com o Pai, e a gente vai, né, nesse meio dessa família também nos tornando família, né? Quando a gente olha para o Espírito Santo, uma das características também a gente vê o consolo, né? E geralmente os filhos, quando eles choram, eles vão pro pai, mas naturalmente eles já saem correndo pro da mãe. O colinho da mamãe, né? O acolhimento. É aquele beijo que cura, né? É aquele lugar do acolhimento. E quando eu olho para Deus, assim, como pai, eu vejo 3 características muito importantes, né, na paternidade de Deus. Eu vejo um Deus que provê, um Deus que é pai, que provê, que protege e que dá um destino, né? Que dá uma direção. Né? E nesse processo de Deus Pai, de Espírito Santo, né? De mãe e de pai, há uma construção de uma identidade, né? E nós, enquanto pais, né, a gente auxilia os nossos filhos, a gente encaminha os nossos filhos para essa construção também da identidade, né? E Deus, ele como pai, eu e Denilson hoje a gente conversando um pouco sobre isso, Deus como pai, quando ele vai criar o mundo, né, a gente vê esse Deus que é um Deus que provê todas as coisas, né? Ele cria o jardim do Éden e ele provê todas as coisas. Meu marido teve uma chave de provisão. Quem foi a provisão, Denilson, na vida de um homem? A mulher. Na verdade, a gente trabalhando a respeito de provisão há um tempo atrás aí, foi até numa live mesmo, né? Aí estudando a respeito de provisão, pensando, orando, meditando, e eu cheguei ao entendimento de que a mulher, ela já foi a provisão para o homem. Inclusive a provisão, ela veio antes, inclusive, da mulher, e a mulher, ela faz parte da provisão de Deus. Só abrindo um parênteses aí, falando um pouquinho de provisão, para falar desse papel da mulher para o homem, né? Da parte de Deus.
E Deus, ele criou o homem, ele já tinha criado todas as coisas, O as ambiente aves, o já ambiente tava, todo. proporcionado, já Isso. tinha E tudo Deus falou com separado. Adão assim, ó, coma livremente. Né? Tem aí todo o Éden, coma livremente. Provisão. Aí ele olhou e falou assim, cara, não é bom que você fique só. Tá faltando algo ainda, a cerejinha do bolo ali, eu farei para ti uma companheira. Então assim, Deus, ele proveu para o homem e a mulher faz parte dessa provisão, né? Olha, provisão de Deus para você. Então assim, Deus, a essência de Deus é o relacionamento, e a família faz parte dessa essência de Deus para nós, né? Que dá aquela base de toda a sustentação da sociedade. A família é a primeira comunidade, né? Que a gente vivencia. Né? Quando eu nasço, eu já estou vivendo meu primeiro núcleo de comunidade. Né? Comunidade é quando nós temos um objetivo em comum, nós temos algo em comum a construir juntos. Né? Então a família é o primeiro modelo de comunidade. E o próprio Deus, ele é família, né? Faz parte da natureza, dos atributos, da essência. Deus, ele não é simplesmente Deus. Deus, ele é uma família. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Né? E quando eles fazem alguma coisa, né, eu imagino... Tudo eles fazem, nunca é um só fazendo. Isso, quando eles vão fazer, né, que a gente sempre pega no lá plural, né? Isso na Façamos. Quando ele vai fazer o homem e a mulher, né, é isso que eles falam. Quando ele vai fazer o homem, é isso que ele fala. Façamos nós. Eu não estou sozinho nessa construção de algo. Ele não é eu, né? Somos nós. Relacionamento. E o casamento, a família é o quê? Somos nós. Nós somos responsáveis pelo sucesso da nossa família. É uma construção junta, igual você disse, a provisão, né? Um com o outro, um complementando o outro nesse processo. Agora é interessante a gente destacar, igual a gente estava lembrando, se eu não me engano, a gente ouviu do Luiz Hermínio ele falando que Deus ele terceirizou a criação, né? Terra produz os frutos, mar, né? E quando chegou na criação da cereja do bolo, que, né, na coroa da criação, que é o ser humano, ele falou que façamos nós. Ele não terceirizou. Né? E ele tocou, né? Interessante, não foi só pela palavra, mas foi pelo toque, Acho né? que Gênesis 2 vai falar que ele com as próprias mãos ele molda, né? Isso. Acho muito interessante isso também. É legal quando a gente vê que Deus Pai, né, é o que dá a direção. Nós pais, né, nós somos aquele que vai dar a direção para o filho. Né? Então assim, eu gosto muito porque aqui em casa os meus filhos eles se espelham muito em mim, né? Como um pai que dá assim, às vezes até fala alguma coisa, mas eles vêm me perguntar assim, tipo, para resolver, tá, sabe? Então assim, o pai quando ele tem essa direção e quando ele entende que isso vem de Deus, as coisas parecem que tem um andamento mais... Você falou no princípio a respeito das 3 características de Deus Pai, né? E uma delas você falou sobre a proteção, né? E na hora que você falou me veio assim a lembrança. Normalmente quando os nossos filhos estão com medo, eles procuram os pais. E que eles encontram a proteção. Até porque, às vezes, ele já percebeu em alguma situação que a própria mãe ela vai até ao pai. No caso, o esposo, né? Tipo assim, Então, parece olha uma só. barata, né? A gente Tem que se dar não um tá mais jeito, bem, né? Guilherme, me ajuda aqui, dá um E jeito. eu acho isso bacana, nessa construção que a Onésimo fez a respeito de um pai como proteção, né? Porque a gente, mãe, né, enquanto esse ser relacional, esse ser do acolhimento, se eles vêm pra gente, a gente pode ter a tendência da superproteção, né? E os pais, eles têm sempre essa visão de proteção equilibrada, no sentido de, isso você precisa de mim. Os Isso homens você são dá mais conta. racionais, né? Isso. Nós somos muita emoção, então Isso. tem que ter um... Então essa proteção, equilíbrio. quando ela vem do pai, ela vem nesse sentido de eu te protejo, mas eu não te super protejo. Tem coisas que você vem me buscar, mas que você pode resolver. Vamos resolver junto, né? E olhando para essa construção do Jardim do Éden, né? Quando Deus ele faz a gente quanto pai, eu achei muito interessante que ele faz a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele constrói, que ele faz a árvore, e ele coloca, né, Adão e Eva ali no jardim, ele fala com eles assim, a árvore tá aí, mas não comam desse fruto, né? E O limite. isso, e eu entendi esse não de Deus como limite.
Hoje, se a gente for... Proteção, né? Isso, limite e proteção. Hoje, se a gente fosse olhar para a nossa sociedade, a maior dificuldade que a gente percebe é na construção desse lugar do limite, né? Verdade. O pai, ele vem com essa figura da moral, com essa figura da regra, do limite, de isso não, né? Isso não é moralmente aceito, não é assim. E Deus, ele traz esse quê de proteção sem superproteção, né? Porque a superproteção, ela não vai permitir que os nossos filhos, eles façam escolhas, né? A superproteção, ela vai impedir os nossos filhos de viverem frustrações, decepções, né? E então a superproteção, ela vai impedir de que eles saibam lidar com coisas que eles vão vivenciar no dia a dia e que nós não vamos estar lá para superproteger, né? A proteção é o limite. E eu lembro de uma vez que, né, trazendo para a nossa realidade de família, eu lembro de uma vez que a gente viajou, eu e o Denilson, fomos para uma casa, passar férias, e nessa casa tinha uma piscina. O Samuel, ele tinha uns 2 anos de idade, né? A gente chamou o Samuel, a gente falou, vocês conhecem, né, meu filho? Daí a gente falou com ele, explicou a respeito da piscina, né, meu bem? E a gente... Falou, meu filho, ó, isso aqui é perigoso, você não pode se arriscar em entrar nessa piscina, você não sabe nadar, você é pequeno, e você não pode, você pode entrar só se o pai ou a mãe estiver dentro da piscina. Beleza, acabei de falar, virei as costas. Você escutou o barulho? Ele pulou, né? Mas é o equilíbrio, né, do limite. A gente não fez um cercado, a gente não trancou ele, falou assim, aqui você... Proibido, Aqui né? você não pode ir, né? Não é a cerca lá, proibido. Ele teve as consequências Foi dele. uma orientação. Isso, ele teve as consequências dele, né? Bebeu um bocado de água, pulamos, tiramos, né? Aí ele entendeu, ó, que eu sem meu pai e minha mãe eu não posso vir. Ele teve que experimentar, né? Ele teve que experimentar. Eu percebo muito Deus fazendo isso com a gente, né? Ele instruindo, ele sempre nos instrui, mas depois ele fala, escolhe, pois o bem, né? Mas a escolha é nossa, né? Ele indica até a nossa escolha, né? Escolhe me seguir, escolhe meditar no livro da lei, mas a escolha sempre é nossa, ele nos dá esse livre-arbítrio, né? E foi o que ele fez lá, na verdade, não é? É porque assim, porque Deus, ele não é tirano, né? Se Deus fosse escolher pra gente, ele seria um ditador, algo desse tipo, né? Mas ele orienta, ele fala, ó, é assim, faça assim, segue nesse caminho aqui, vai por aqui. Né? E com os nossos filhos, né, a gente, é isso que a gente tem feito, né? Sempre instruindo, mostrando, né? E porque a proibição, a princípio, para uma criança pequena, às vezes vai funcionar. Mas se ela não entender o porquê daquela situação, um dia ela vai, né, pular a cerca. Né? Então, é interessante a gente sempre instruir, trazendo esse relacionamento de explicar, de mostrar os limites e as consequências também, é importante, né? Deus falou também das consequências. E sabe o que eu entendo, assim, né? A Samara pode falar melhor que eu, mas eu percebo que a gente não pode querer com que os nossos filhos não experimentem a dor, que eles não experimentem o sofrimento, A que eles não frustração é experimentem importante, Ela né? vai- Extremamente necessário. É didático, né? Se eles não forem Isso. treinados nisso, né, a vida é cheia disso, a vida é cheia de tempestade, né, a vida é cheia de tribulação. Nós temos, nós passamos com Jesus, mas nós temos, né, os desafios. Então nós precisamos treinar os nossos filhos, porque eu vejo a família também, Samara, como esse lugar de treinamento. Isso. Exatamente isso, A Geisa. base. Quando a gente olha para a paternidade de Deus, a gente vê esse equilíbrio perfeito, né? Igual eu tô falando, ele protege, mas ele não super protege. Porque é no seio familiar que ele precisa viver também as frustrações, os nãos, as decepções, para ele estar preparado quando ele chegar na comunidade maior, né? Para poder viver os seus enfrentamentos, saber lidar com isso de uma maneira sadia, porque eu estava comentando esses dias, acho até que eu comentei com a Lid, né? Hoje em dia a gente às vezes vê muitos casais, né, de um namorado que mata a namorada, e mata por quê? Porque recebeu um não, né? Verdade. Ele não, até então, ele não soube lidar com uma frustração, né, que é um não desejo, né, não desejo realizado, e isso para ele é inaceitável, porque ele não viveu isso no seio familiar, né? Eu e Denilson, a gente conversando sobre isso, Samuel falou, você me fala muito não. Eu falei, isso aí, tô te treinando. Você vê que o não é bom. E é tão interessante isso porque a gente percebe neles o agradecimento. A princípio eles vão espernear, eles vão gritar,
mas com o tempo Eles é muito entendem. nítido isso lá em casa. É verdade. É Eles assim, entendem o não pouco como tempo amor, né? depois, eles percebem que aquilo foi, que às vezes saiu brigar com a gente, fecha a cara, não sei o quê. Eles voltam, assim, totalmente amoroso, até, vamos dizer assim, bem mais do que estava antes, porque aquilo está gerando neles crescimento. Nós temos um filho de 11 anos, há poucos dias eu conversava justamente isso que você falou com ele. Eu falava, meu filho, tudo que o papai está te dando de direção, de conselho, de posicionamento, hoje às vezes você vai espernear. Mas eu tenho uma convicção de que mais tarde você vai falar assim, pai, muito obrigado porque você me deu um limite, muito obrigado porque você me responsabilizou quando eu precisava ser responsabilizado. Porque eu falei com ele, às vezes, infelizmente, você conhece amiguinhos aí que não tem os limites que você tem, que não tem os direcionamentos que você tem, e lá na frente você vai ver alguma atitude dele, você vai lembrar. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, foi dado os limites, posicionamentos, e hoje eu estou colhendo os frutos dessa obediência. Quando fala de provisão, né, quando eu entendo a provisão de Deus, quando Deus fala assim, Deus ele traz a mulher como uma provisão para o homem. E eu vejo muito isso que você está falando de uma forma muito clara, que Deus ele não preocupou com a provisão física, né, material. Ele preocupou com aquilo que fazia parte da alma, do emocional, né? Ele como um ser relacional, como ele criou a gente para o relacionamento, ele é um ser que já se relacionava, né, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cara, não me imagino só, né? Não é bom que um homem esteja só. E por isso ele pega e cria uma mulher, para ela já começar a trazer para esse ambiente aquilo que ele experimentou e sabia que era perfeito, que é o relacionamento, né? Então a mulher, ela vem mesmo, como a Geisa falou, trazendo esse lugar do relacionamento. Quando fala sobre a mulher auxiliadora, se ela está auxiliando é porque ela não está começando algo sozinha, né? Ela faz parte de algo. Né? Quando fala sobre idônea, vai falar sobre a mulher que está pronta para desempenhar um propósito, né? Para trabalhar num propósito. E esse é o chamado de Deus para nós, né? Essa é a família ideal, né? Exatamente. Essa é a família ideal. A família onde o caráter é construído, né? Onde há a maturidade acontecendo, há o processo do tratamento, os nãos fazem parte desse tratamento, né? Isso é até interessante aí, porque assim, eu entendo que o amadurecimento, enquanto pessoa, ele está muito mais ligado ao não do que ao sim. Com certeza. Né? Porque ao sim, ele vai de encontro à nossa vontade. E muitas vezes a nossa vontade, ela está muito mais tendenciosa, às vezes, para aquilo que não é correto do que para aquilo que é correto. Né? Então o não, ele não apenas ele está ligado ao nosso amadurecimento, como ele se torna, dessa forma, necessário, né, para nós. Porque senão a nossa vontade às vezes está muito ligada ao nosso eu, né? Isso, assim, o egocentrismo, o egoísmo. Né? E na verdade o que o mundo precisa para somar alguma coisa no mundo, o egocentrismo e o egoísmo, ele tem que estar fora. Até não sei quem que estava acho que foi com o Mateuzinho que a gente estava conversando e pensando e conversando, falando assim, cara, você para pensar direitinho, os grandes males hoje do mundo hoje, eles nascem lá no egoísmo e no egocentrismo, meu amigo. Os grandes problemas do casamento também. é continuar o individualismo diante de um relacionamento de casamento. Né? A pessoa continua achando que é o meu eu que tem que sobressair. E não rola isso mais. A partir de um casamento somos nós. É a nossa vontade, né? É nós juntos. Aquilo que é bom para nós. Não é mais o eu. Somos nós, né? Construir o nós. O nós é que eu achei tão interessante hoje, enquanto a gente estava conversando sobre isso, que Deus ele tira a costela de Adão e da costela de Adão ele faz a mulher. Eu falei, meu Deus, né? Ele não tirou parte da cabeça, ele não tirou parte do pé, porque a mulher não era mais do que o homem, a mulher não era menos do que o homem. Ele tirou de uma parte, né, que está muito próxima do coração, né? Na verdade, a costela é a proteção dos órgãos vitais, Isso. né? Do coração e do pulmão. Exatamente. Então, nós temos, né? Nós mulheres, nós protegemos, nós temos esse poder, né? De alavancar, de colocar para cima, né? O nosso marido. E também temos o poder da destruição, né? Então, é uma escolha, passa pela escolha. Como
temos, né, comportado um com o outro no nosso relacionamento. Interessante quando a Samara fala sobre, né, a solidão, né, assim, que o homem estava, né, sozinho e ele era um ser relacionável. Eu lembro de Salmo 68, né, 6, que fala que Deus faz o solitário habitar em família. Né? Então a gente percebe assim, que alegria, né? Você vê que o solitário agora ele habita em família. Então assim, a família ela é a bênção em si. Ela não só é abençoada por Deus, mas ela é um lugar de bênção. Lá no Salmo 113, 9, fala assim: dar um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Então esse é o nosso Deus, né? Ele te pega numa situação, né, de incapacidade de gerar, numa situação que você está sozinho, que você está pensando só em você está naquele egocentrismo e aí fala: ó, abre mão de tudo que eu vou te colocar no lugar de felicidade, eu vou te colocar no lugar de plenitude, que é a família, né? Um lugar onde a gente vai sendo lapidado, a gente vai sendo afiado um com o outro, né? E a gente vai se tornando mais parecido com o pai, né? E a gente estava até falando algo lá em casa que assim, é interessante também, porque você falou a respeito de gerar, né? E pensando, rapaz, é interessante, porque voltando lá na fala de Gênesis, que fala façamos nós, né? Deus gerou a partir de quê? Né? De um relacionamento. E Deus, ele falou com o homem que ele acabou de criar. Falou assim, né? Gere. Ele abençoou, falou assim: agora vocês vão gerar. Mas quando ele já tinha criado os dois. Né? Não tinha como ele falar só para Adão assim: agora você vai gerar, vai crescer. Até então a função de Adão era só cultivar, né? Isso, agora gerar precisava do relacionamento. Isso, então a gente entende assim, dentro da base da família, do seio da família, do relacionamento, aquilo ali que vai gerar algo. Né? E o que eu achei muito bacana nisso também é que eles têm, né, Deus dá nome para eles têm nome, né? E quando a gente fala de destino, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o destino estava escrito ali no nome da pessoa, né? Enquanto a Geisa falava sobre a mulher, né, Esther, o significado do nome da Eva é isso, vida, né? Mas ela vai ser a primeira que vai gerar a vida ali, né? Depois dela, ela que vai gerar. Primeiro eles são criaturas, né? Mas aquilo que é fruto, né, vem deles. Então, vida. Então, quando a gente dá nome, a gente tá dando destino, né? A Bíblia fala muito disso. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitas pessoas que tiveram o nome mudado, né, para poder cumprir um propósito, né? Eu estava lendo esses dias e percebendo Josué. Josué chamava Oséias, né? Salvação, significa salvação, o nome de Josué, o nome de Oséias. E quando Moisés ele vai ungir os espias para eles poderem ir para a terra prometida, os 2 espias, né? Ele vai ungir a Josué e quando Josué vem, ele troca o nome dele, que ele era Oséias, e aí ele troca o nome dele, fala: agora você é Josué, Deus salva, né? Então Deus ele vai salvar toda uma geração a partir de você, né? Então quando eu olho para Samuel, né, eu coloquei o nome do meu filho Samuel, e Samuel, seu nome é Deus. Quando eu olho para ele, é isso que eu estou falando para ele: seu nome é Deus, Samuel. Quando eu chamo ele, eu estou falando: seu nome é Deus. Estou gerando destino nele, estou falando: cara, você é um filho separado por Deus, né? E a gente trabalha muito essa construção com ele, né? Quando a gente fala, né, Deus, ele deu o seu nome para nós, a gente não escolheu, eu confesso que no início ele entrava em crise, né? Mas como assim? Vocês não escolheram meu nome, né? E a gente falou: Deus, ele falou o seu nome conosco, né? Você é um profeta escolhido por Deus. Então hoje ele entendeu isso, né? Quando nós estamos nos nossos momentos de oração, nós 3, ele fala: Deus, obrigado porque o Senhor me fez um profeta. E eu olho e falo: Deus, ele já está tomando posse da identidade dele, de pensar que até pouco tempo ele estava brigando com ela, né? Hoje ele já está tomando posse, né? Então, quando a gente dá nome para os nossos filhos, a gente está dando destino, né? Biblicamente falando. E a gente senta e conversa muito sobre isso com o Samuel. E a gente não conversa sobre você vai ser um médico, um doutor, né? Isso a gente ainda, né, Denise? A gente fala: cara, você vai ser um homem, segundo o coração de Deus, você vai ser um profeta, né? Samara, assim, interessante você comentar. A partir de que idade vocês começaram a ter essa noção de que ele começou a entender sobre que ele tem um nome, sobre profeta? Porque a gente tem os nossos filhos também, né? Então o garoto de 6 e o Davi de 3.
a gente fala com ele, só que a gente fica assim, ansioso, quando que ele vai começar a entender, como você citou, o Samuel agora já entende que é o nome dele, entendeu? Veio de Deus, assim, vocês sabem me dizer? Então, eles constroem a identidade deles até os 7 anos de idade, né? Os 7 anos de idade é um processo de construção de identidade. Então, assim, aguenta a mão aí. Não, mas mesmo você... Mas é interessante entender que cada um tem o seu processo também, Isso, né? seu O seu processo tempo, individual. o seu Nesse tempo. momento, você está semeando naquilo que Isso, ele vai ser. mesmo você A gente fazendo já isso semeia, mesmo agora, que não entenda, isso, né? Agora, você mas já tá agora é o construindo, momento, né? agora é o momento, né? Agora ele está construindo. Uma coisa que você falou que é muito real, né? Eles precisam dessa função paterna dentro de casa, porque você falou assim, os meninos eles espelham. E é esse mesmo o papel paterno, né? Olhar e me espelhar, né? Ou olhar e me entender atraída. A menina é assim, né? Ela olha pro pai, ela se olha, ela se sente A desejada. Alice, assim, né? Ela se apronta. Aí ela vem em mim, mãe, estou bonita, tá linda, minha filha. Tá bom, mas aí ela vai aonde? No pai dela. Aí o pai me fala, né? Você tá linda, maravilhosa. E ela até roda. A reação é no totalmente cabelo. diferente. Então ela se sente. Mas eu achei interessante o que o Juninho falou, porque às vezes a gente, né, fica construindo algo com os nossos filhos e acha que está sendo perdido, né? Acha que não está entendendo, mas é importante a gente perseverar nesse lugar. Sim. Porque Deus faz isso com a gente também, não é verdade? Às vezes Deus fala algo com a gente e a gente não consegue entender naquilo ali, mas eu tenho entendido, né, amor? A gente tem falado isso, a gente precisa aprender a ser rápido em obedecer e não em entender. Né? Às vezes, no momento, a gente não vai entender uma situação que Deus já tem falado com a gente. E é importante a gente ser rápido em obedecer. E com os nossos filhos, eu acredito nisso, que o tempo certo deles entenderem chegará. E que a gente precisa sempre estar, né, semeando aquela palavra ali sobre a vida deles. Engraçado que o E essa- Gael, ele tem uma dificuldade muito grande para dormir. Ele fica brigando com sono até a última hora. Aí nós peguei e falei assim, Gael, quando você for deitar, você fala assim, no versículo da Bíblia, em paz me deito e logo pego no sono. Aí teve um dia, cara, nós fomos deitar e ele foi. Aí o Gael ficou lá, em paz me deito e logo pego no sono. Em paz me deito e falou umas 5 vezes. Ô pai, eu não tô conseguindo dormir. Vem cá orar comigo, pai. Aí, filho, não precisa ficar repetindo. Fala e espera que Deus vai te dar o sono. Você ainda não está em paz. Você só se deitou. Ela em casa não tem Esse esse processo problema. de sono, assim. De jeito nenhum. Samuel dorme bem rapidinho. Dá 3 horas da manhã, capaz de dormir rapidinho, mas é muito difícil, cara. Mas igual o Juninho falou, mas é muito interessante a gente também entender os nossos filhos, os processos, né? Sim. E você citando o exemplo do sono, a Alice, né? Eu deito do lado dela, cara, é 1 minuto. O Guilherme já tem uma dificuldade maior para poder pegar no sono. Mas eu quero voltar um pouquinho sobre o tempo, né? Igual falando assim, que tem o tempo certo, igual a Diane falou. A gente estava vindo de viagem agora e a gente está vivendo várias situações novas na nossa vida profissional, né? Alguns posicionamentos que a gente tem tomado, né? E eu cheguei em casa e eu estava ouvindo uma música do Morada que fala que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, né? Tempo de chorar, mas o tempo de adorar é todo o tempo, né? E não existe tempo de desistir, né? Não existe esse não tempo. existe. Então, assim, eu cheguei em casa e a Diane compartilhou algo comigo e a minha alma começou a ficar agitada dentro de mim. Eu falei, aquieta-te, alma. Porque esse é o tempo. Então, o tempo a gente precisa entender. E eu falei assim, não, eu confio no Senhor. Então, agora, alma, aquieta-te. E foi assim, tão tremendo pra mim, porque eu cheguei a ficar um pouco agitada em relação a isso. Mas aí veio falando sobre o tempo. Quando você falou de tempo, eu me lembrei dessa experiência agora à tarde. E eu entendo que a nossa família tem que ser esse lugar, né, Onésimo? Esse lugar de adoração, esse lugar de compreensão, esse lugar que a pessoa se sente aceita, né? Mesmo que você precise dar um comando para sua alma, mas você não está sendo julgado ali, você está sendo aceito, né? Então a família precisa ser esse lugar. E bacana quando a Samara fala sobre superproteção, né? Às vezes nós temos essa tendência de querer evitar, né? Evitar o choro, evitar o sofrimento, né?
Mas a gente sabe que Deus, né, deu seu filho. Ele não poupou ele de nenhum sofrimento, porque o propósito era muito maior que qualquer sofrimento, né? E o interessante é ver Jesus muito convicto de identidade, né? Porque a base familiar dele era perfeita, né? A gente vê ele sofrendo várias coisas, a gente vê Jesus sofrendo rejeição, né? E qual que era a direção dele quando ele já estava gerando frutos, né? Para os discípulos, cara, se você entrar num lugar e as pessoas não te aceitarem, ó, bate a poeira do pé e vaza. Nem a proteção parou Jesus, né? Porque os discípulos falaram, não entrem não, que eles estão querendo te pegar. Não, eu preciso, esse é o meu lugar, eu preciso entrar. A proteção gera obediência. Convicção da identidade, Exatamente. né? Convicção da identidade, né? E eu achei muito interessante quando vocês falaram sobre a gente, né, declarar, né, a identidade sobre os nossos filhos. Lá em casa a gente tem vivido essa experiência, eu me lembrei assim, com a Alice. Né? A gente tem declarado algo sobre a vida dela, porque em alguns momentos da vida dela, ela, vamos dizer assim, ela tomava atitudes que não condizia com quem ela é. E nós começamos, né, amor, a declarar isso sobre a vida dela. Nós começamos a declarar, Alice, você é verdadeira. E assim, às vezes a gente vai ter um bate-papo, papai acredita no que você fala. O que você falou. E o nome dela significa isso, né? Verdadeira. Então a gente tem justamente isso, igual a gente falou, tem semeado, tem declarado isso. E ela é tão bacana a gente perceber isso nela, porque ela mesma vira e fala, pai, eu sou verdadeira. Né? Ela tem declarado isso, eu sou verdadeira. Então é inculcando essa identidade nela, né? Semeando, né? Em quem eles são, né? Isso são as marcas, né? São. As marcas que nós podemos gerar nos nossos filhos. As marcas podem ser negativas, podem ser positivas, né? Então é interessante também a gente falar um pouco sobre... Bom, pessoal, nós aprendemos hoje sobre a família ideal. Discutimos um pouquinho, né, a respeito dessa família, como nós devemos ser enquanto família. E semana que vem nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Queremos que você esteja conosco para concluir. Falaremos a respeito das marcas na família e nós queremos muito que você esteja conosco para continuar a assistir e construir conosco esse entendimento. Então não perca, né? Fica aí com a gente que nós vamos falar um pouquinho sobre as marcas agora que essa família, que uma família que não tem a ver com o ideal de Deus pode gerar uma pessoa. A gente aguarda vocês, viu? Até o próximo programa. Beijos. Pessoal, mais um Café com Casais terminando e a gente quer convidar vocês, né, também a compartilhar, né? A gente quer abençoar a sua vida e que você também seja um abençoador. Então compartilha lá. No YouTube, né, a gente tem o Café com Casais todas as segundas-feiras às 19h30 e no Instagram @café.comcasais. Tá logo aqui embaixo, ó. Então acessa lá, né? Deixa um coraçãozinho pra gente, deixa um like no YouTube, compartilha. Vamos abençoar outras famílias também. Um beijão, gente. Até a próxima.